Por trás de uma vida inteira construída sobre poder e status, ele sempre acreditou estar imune às fragilidades humanas. Até que uma jovem com um envelope amarelado nas mãos atravessa todas as barreiras para revelar um segredo que ele nunca imaginou enfrentar. Cada palavra revela feridas ocultas, uma filha perdida e segredos enterrados pela própria família. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. O sol se punha sobre a Avenida Faria Lima, projetando sombras alongadas pelos arranha-céus que compunham o centro financeiro de São Paulo. De sua cobertura no último andar do edifício que levava seu nome, Augusto Mendes observava a cidade que ajudara a transformar. Aos 48 anos, ele personificava o sucesso empresarial brasileiro. Dono da Mendes Incorporações, uma das maiores construtoras do país, com projetos que se estendiam do Oiapoque ao Chuí. Seu rosto austero frequentemente estampava revistas de negócios, sempre com o mesmo semblante sério, controlado, quase indecifrável. A secretária Neide, que o acompanhava há mais de 15 anos, entrou na sala com a discrição habitual. Senhor Augusto, já está na hora da reunião com os acionistas. Augusto consultou o relógio de platina em seu pulso, herança de seu pai. Que entrem. Enquanto os homens de terno e as mulheres de tailleur tomavam seus lugares na imponente mesa de jacarandá, Augusto mantinha sua postura inabalável. Para aqueles executivos, ele era a personificação da competência fria, do pragmatismo que transformava prejuízos em lucros, do homem que nunca demonstrava fraqueza. O que nenhum deles sabia é que por trás daquela fachada meticulosamente construída existia um homem que aprendera, desde cedo, a sufocar qualquer vulnerabilidade. Os resultados do terceiro trimestre superaram as expectativas, anunciou Augusto com a frieza calculada que o caracterizava. Nosso projeto no Recife já está com 80% das unidades vendidas e o Complexo Empresarial de Brasília receberá o selo de sustentabilidade na próxima semana. Números, dados, projeções. Era nisso que Augusto transformara sua vida. Um universo controlável, previsível, onde emoções não tinham espaço. Desde que seu pai, o velho Mendes, lhe dissera aos 12 anos que homem que chora não merece respeito, Augusto aprendera a converter sentimentos em equações, dores em metas, ausências em conquistas profissionais. A reunião transcorria como tantas outras quando a porta foi aberta sem aviso. Neide entrou, visivelmente constrangida. Algo raro para alguém tão protocolar. Senhor Augusto, perdoe a interrupção, mas há uma situação. Pode esperar, Neide, cortou Augusto, irritado com a quebra de protocolo. Não pode, senhor, insistiu ela, algo que jamais fizera antes. Há uma menina na recepção. Ela diz que precisa entregar algo pessoalmente ao senhor e ela se recusa a sair. Chame a segurança, respondeu ele, retornando aos papéis. Já tentamos. Ela disse que vai voltar todos os dias até conseguir falar com o senhor. E ela... Neide hesitou. Ela tem o mesmo sobrenome da... Augusto ergueu o olhar pela primeira vez, sua atenção completamente capturada. Encerrem a reunião, ordenou ele, levantando-se abruptamente. Os executivos se entreolharam, confusos com a súbita mudança. Continuamos na terça-feira. Quando o último deles deixou a sala, Augusto se voltou para Neide. Quem é ela? Disse se chamar Carolina Vieira. Tem uns 11 anos, eu diria. Está com um envelope amarelado na mão e parece muito determinada. Vieira. O sobrenome que ele não ouvia há mais de 2 décadas. O sobrenome que pertencia à única pessoa capaz de despertar algo diferente em seu peito endurecido pelo tempo. Mariana Vieira, a mulher que ele deixara para trás quando a pressão de sua família, as expectativas de seu pai e seu próprio medo de perder o império que estava prestes a herdar falaram mais alto que o amor. Traga-a até aqui, ordenou, sentindo um formigamento incomum nas mãos. Minutos depois, uma menina de pele clara, cabelos castanhos presos em uma trança mal feita e uniforme escolar surrado, adentrou a sala. Seus olhos, de um castanho profundo,
Examinavam o ambiente com uma mistura de assombro e desconfiança. Mas havia algo mais naquele olhar, uma determinação que Augusto reconheceu imediatamente. "Você é mesmo o Augusto Mendes?" perguntou. Ela, sua voz pequena contrastando com a firmeza de seu olhar. "Sou. E você é?" "Carolina Vieira, filha de Mariana Vieira." Ela estendeu um envelope amarelado, as mãos tremendo levemente. "Minha mãe me pediu para entregar isso caso algo acontecesse com ela." Augusto sentiu o ar faltar em seus pulmões. "Algo acontecesse? O que houve com sua mãe?" "Ela tinha uma doença no sangue", respondeu Carolina, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela rapidamente enxugou, como se tivesse vergonha de demonstrar emoção. "Faz 2 meses que ela..." A voz embargou. Augusto pegou o envelope com mãos trêmulas. A caligrafia no envelope era inconfundível. Aquelas curvas suaves nas letras, a forma como o A de Augusto tinha uma pequena ondulação. Era a letra dela, sem dúvida. Mariana, a estudante de literatura que conhecera na livraria da Avenida Paulista há mais de 20 anos. Quando ele ainda não era o implacável homem de negócios, mas apenas um jovem herdeiro, dividido entre as expectativas da família tradicional e seus próprios sonhos. "Como você me encontrou?" perguntou ele, ainda fitando o envelope. "Não foi fácil", respondeu Carolina, com uma maturidade além de seus anos. "Mamãe tinha um caderno com recortes de jornal sobre você. Quando ela ficou muito doente, me mostrou e disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar você. Mas seu endereço nos recortes era antigo. Precisei pesquisar na internet. Depois vim até aqui várias vezes. Seus seguranças nunca me deixaram subir. Como conseguiu hoje?" Um meio sorriso surgiu no rosto da menina. "Disse que era sua sobrinha e que tinha esquecido o celular na sua sala ontem." O segurança novo acreditou. Havia algo familiar naquela astúcia, naquela determinação, algo que o fez sentir um aperto no peito. "Por que sua mãe queria que você me encontrasse?" Carolina apontou para o envelope. "Está tudo aí dentro. Ela escreveu cartas por anos, mas nunca enviou. Disse que você saberia o motivo quando lesse." Augusto olhou para o envelope em suas mãos, sentindo seu peso como se carregasse o mundo. O que Mariana poderia querer depois de tanto tempo? Por que enviar a filha em vez de procurá-lo diretamente? E que conexão essa menina teria com ele, além de ser filha da mulher que um dia amou? "Você tem onde ficar?" perguntou ele subitamente preocupado. "Estou com minha tia Rita, irmã da minha mãe, mas..." Carolina hesitou, mordendo o lábio inferior. "Não podemos ficar muito tempo no apartamento. O aluguel está atrasado e tia Rita perdeu o emprego." Mês passado. O celular de Augusto vibrou. Era Roberto, seu sócio e amigo de faculdade. A mensagem era curta. "Precisamos conversar urgente. Problemas com o contrato de Manaus." Naquele momento, Augusto sentiu como se estivesse no limiar de 2 mundos completamente distintos. O império que construíra com tanto esforço e disciplina e um passado que retornava na forma de uma menina, de olhar determinado e mãos inquietas. "Você pode esperar aqui um momento?" perguntou ele, tentando organizar os pensamentos. "Preciso resolver algo rápido." Carolina assentiu, sentando-se na poltrona de couro ao lado da janela. Seus pés mal tocavam o chão. Quando Augusto se afastou, para atender a ligação de Roberto, não percebeu que deixara o envelope sobre a mesa. Carolina olhou para ele com apreensão, como se pudesse ver através do papel o conteúdo que mudaria para sempre a vida daquele homem, e a sua própria. Do outro lado da linha, Roberto soava nervoso. "Augusto, alguém está vazando informações sobre o terreno em Manaus. O Ministério Público entrou com uma ação questionando a licitação. Estão dizendo que houve favorecimento." "Isso é absurdo", rebateu Augusto, sentindo a familiar sensação de controle retornar. Problemas empresariais ele sabia resolver. Era seu território. "Todos os documentos estão em ordem. Você mesmo supervisionou a operação." "Não é tão simples", hesitou Roberto. "Há coisas que você não sabe sobre esse contrato." Foi nesse instante que Augusto percebeu o olhar de Carolina fixo nele,
Um olhar que, de alguma forma inexplicável, parecia carregar a mesma intensidade que os de Mariana. E pela primeira vez em décadas, ele sentiu que as fundações de seu mundo cuidadosamente construído começavam a ruir. Augusto desligou o telefone com um aperto no peito. Havia algo na voz de Roberto que o incomodava, uma hesitação incomum para alguém tão assertivo. Mas, naquele momento, outra urgência ocupava sua mente. Voltou-se para Carolina, que continuava sentada na poltrona, observando a cidade pela janela panorâmica com olhos que mesclavam admiração e estranhamento. "Você já comeu algo hoje?" perguntou ele, tentando adotar um tom mais suave que o habitual. Carolina assentiu sem muito entusiasmo. "Tia Rita fez mingau de aveia antes de eu sair para a escola." Escola. Só então Augusto percebeu que a menina deveria estar em aula. "Você não deveria estar na escola agora?" "Hoje é dia de reunião de professores", respondeu ela prontamente. Mas algo em seu olhar denunciava que aquilo não era verdade. Augusto decidiu não insistir. Havia questões mais urgentes. Pegou o envelope que deixara sobre a mesa e sentou-se na poltrona em frente à menina. Seu coração batia de forma irregular, como não acontecia desde a juventude. Por um momento hesitou. "Você sabe o que tem nessas cartas?" perguntou a Carolina. "Mais ou menos. Mamãe dizia que eram partes da história dela que um dia eu precisaria conhecer, e partes da minha história também." Ela fez uma pausa. "Ela nunca falava muito sobre o meu pai. Só dizia que ele era um homem importante e que um dia eu entenderia por que ele não estava conosco." Augusto sentiu como se o ar da sala tivesse sido sugado abruptamente. Um nó se formou em sua garganta enquanto seus dedos rasgavam cuidadosamente o envelope. Dentro havia várias folhas de papel, algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes, todas preenchidas com a caligrafia inconfundível de Mariana. A primeira carta datava de 20 anos atrás, poucos meses depois que ele terminara o relacionamento, cedendo às pressões de seu pai, que ameaçara deserdá-lo caso continuasse com aquela moça sem berço, como costumava se referir a Mariana. "Querido Augusto", começava a carta, "já se passaram 3 meses desde nosso último encontro. 3 meses em que tenho ensaiado esta carta todos os dias, sem coragem de enviá-la. Como contar a um homem que escolheu outro caminho que, apesar de tudo, ele será pai? Como dividir a responsabilidade de uma vida quando sei que você optou por seguir o que sua família esperava de você? Carrego nosso filho em meu ventre, e com ele, a esperança de que um dia você saberá da verdade. Não por mim nem por você, mas por essa criança que merece conhecer suas origens." Augusto sentiu o mundo girar. Seu olhar instintivamente se ergueu para encontrar o de Carolina, que o observava com uma intensidade desconcertante. Os mesmos olhos castanhos de Mariana, o mesmo queixo ligeiramente pontiagudo, o mesmo modo de inclinar a cabeça quando estava atenta. Como não percebera de imediato? "Você", começou ele, mas as palavras se recusavam a sair. "Mamãe disse que você ficaria surpreso", comentou Carolina, sua voz pequena preenchendo o silêncio pesado da sala. "Ela disse que talvez você nem acreditasse no começo." Augusto retornou à leitura, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. A segunda carta datava de alguns meses depois, quando Carolina já havia nascido. Havia uma pequena mancha no canto superior direito, que ele suspeitava ser uma lágrima. "Nossa filha nasceu na madrugada de 12 de junho. Chamei-a de Carolina, como sua avó materna, aquela que você me contou que foi seu porto seguro na infância. Ela tem seus olhos, Augusto. Não a cor, que é a minha, mas o formato, a intensidade. Quando ela me olha, vejo você. E isso é um presente e uma tortura ao mesmo tempo. Tentei te ligar no dia do nascimento. Sua secretária disse que você estava em viagem de negócios. Pedi para anotar meu recado, mas nunca recebi retorno. Talvez seja melhor assim. Talvez o destino esteja nos dizendo que alguns caminhos, uma vez separados, não devem se cruzar novamente." A dor nas palavras era tão palpável que Augusto sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, algo que não acontecia desde o falecimento de seu pai, 10 anos antes. Mesmo naquela ocasião, chorara mais por obrigação social do que por um sentimento genuíno. Agora era diferente.
Era como se uma represa interna tivesse sido rompida. A terceira carta, escrita quando Carolina tinha 5 anos, relatava sua primeira apresentação na escola, onde cantara uma música em uma pequena peça teatral. Ela tem talento para a música, Augusto. Algo que não herdou de nenhum de nós dois. Consegui comprar um teclado de segunda mão para ela praticar, mas sonho em dar a ela aulas de piano de verdade um dia. Ela merece descobrir todo o seu potencial. Uma carta após a outra, Augusto mergulhava na vida que poderia ter tido, na filha que crescera sem conhecê-lo, nas dificuldades que Mariana enfrentara para criar Carolina sozinha, recusando-se a aceitar a ajuda financeira de sua família, que nunca aprovara sua decisão de ter a criança sem se casar. A penúltima carta, datada de apenas 3 meses atrás, era a mais dolorosa. A caligrafia, antes firme e elegante, agora tremia, denunciando a fragilidade física de Mariana. O médico diz que não tenho muito tempo, Augusto. A leucemia avançou mais rápido do que esperávamos. Tenho usado minhas últimas forças para organizar tudo para Carolina. Minha irmã Rita prometeu cuidar dela, mas sei que será difícil. Rita tem seus próprios problemas, e a pensão que deixarei não será suficiente por muito tempo. Chegou a hora de contar a verdade a Carolina sobre você. Não por vingança ou ressentimento. Esses sentimentos já me deixaram há muito tempo, mas porque ela tem o direito de conhecer o pai e você tem o direito de conhecer a filha extraordinária que temos. Ela é forte, Augusto, mais forte do que eu jamais fui. Tem sua determinação e minha teimosia, uma combinação que a tornará invencível um dia. Só espero que o mundo não a endureça como endureceu você. Só espero que ela mantenha a capacidade de amar abertamente, mesmo quando o amor dói. A última carta, escrita com uma caligrafia quase irreconhecível, era endereçada a Carolina, não a ele. Era uma despedida, uma explicação, uma bênção. Mariana contava à filha sobre o amor que vivera com Augusto, sobre como se conheceram na livraria, sobre os planos que fizeram, sobre os sonhos interrompidos. Contava sobre a decisão dele de seguir o caminho traçado por sua família, sobre como tentara contatá-lo quando descobriu a gravidez, sobre como suas cartas e ligações foram sistematicamente barradas pela secretária e pela família dele. Não o culpe inteiramente, minha filha, escrevera Mariana. Ele é produto de um mundo que o ensinou a valorizar o status acima dos sentimentos, o dever acima da felicidade pessoal. Se algum dia você o encontrar, tente enxergar além da armadura que ele construiu. Há um homem bom lá dentro, um homem que eu amei profundamente e que, tenho certeza, teria te amado também se tivesse tido a chance. Augusto deixou as cartas caírem em seu colo, incapaz de conter as lágrimas, que agora corriam livremente. 20 anos perdidos, uma filha que crescera sem conhecê-lo. Mariana enfrentando sozinha uma doença terminal, organizando os últimos detalhes para proteger a filha, sem rancor, sem acusações, apenas com a esperança de que ele pudesse, de alguma forma, compensar sua ausência. Ela nunca quis que eu te odiasse, disse Carolina, quebrando o silêncio. Mesmo quando eu perguntava por que não tinha um pai como as outras crianças, ela sempre dizia que era complicado, mas que você não era uma pessoa má. Augusto ergueu os olhos, encontrando o olhar da filha. Sua filha. A realidade daquelas palavras o atingiu com força renovada. Carolina, começou ele, mas foi interrompido pelo telefone. Era Neide. Senhor Augusto, a doutora Fernanda Ribeiro está aqui. Diz que tem uma reunião agendada. Não tenho nenhuma reunião com a doutora Fernanda, respondeu ele confuso. Na verdade, interveio Carolina, ela está comigo. É a advogada que tia Rita contratou para falar sobre minha situação. Augusto olhou para a menina surpreso. Você trouxe uma advogada? Tia Rita disse que era importante ter alguém que entendesse de leis para falar com você. Ela está lá embaixo esperando. Naquele momento, Augusto compreendeu a dimensão do que estava acontecendo. Não era apenas uma questão emocional, de reconexão com um passado perdido. Havia implicações legais, responsabilidades a serem assumidas. Mande-a subir, disse ele a Neide, desligando em seguida.
Enquanto esperavam, Augusto tentou organizar seus pensamentos. O mundo que conhecia estava desmoronando diante de seus olhos. A filha que não sabia que tinha, o amor que abandonara, o império empresarial ameaçado pelo que parecia ser uma traição de seu sócio mais próximo, e agora, uma advogada. "Você gosta mesmo de música?" perguntou ele, tentando estabelecer alguma conexão com a filha. O rosto de Carolina se iluminou pela primeira vez. "Amo, principalmente piano. Mamãe me levava às vezes para ouvir concertos gratuitos no Teatro Municipal. Um dia, um pianista deixou que eu tocasse algumas notas depois da apresentação. Seus olhos brilhavam ao relembrar. Foi o melhor dia da minha vida." Antes que Augusto pudesse responder, a porta se abriu. Neide anunciou a chegada da doutora Fernanda Ribeiro. Uma mulher alta, de aproximadamente 35 anos, cabelos negros presos em um coque severo e olhos verdes penetrantes, entrou na sala. Vestia um terninho azul marinho impecável e carregava uma pasta de couro. Seu olhar, ao encontrar o de Augusto, não escondia o julgamento, mas ao ver Carolina, suavizou-se por um instante. "Senhor Mendes", começou ela, estendendo a mão em um cumprimento formal. "Acredito que temos muito a conversar." Fernanda Ribeiro não era o tipo de pessoa que se intimidava facilmente. Durante seus 10 anos advogando para famílias em situação de vulnerabilidade, ela enfrentara juízes intransigentes, promotores inflexíveis e empresários arrogantes. Mas havia algo em Augusto Mendes que a intrigava. Talvez fosse a forma como ele olhava para Carolina, uma mistura de assombro, medo e uma ternura que parecia totalmente deslocada em um homem que a imprensa econômica descrevia como impiedoso e calculista. "Carolina, querida, você se importa de esperar na sala ao lado enquanto converso com o Sr. Mendes?" pediu Fernanda, com um sorriso gentil que contrastava com a postura combativa que adotara ao entrar. A menina hesitou, olhando para Augusto como se buscasse sua aprovação. Esse gesto, tão simples e instintivo, provocou uma onda de emoção que ele mal conseguiu disfarçar. "A Neide pode te mostrar onde fica o refeitório dos funcionários", sugeriu Augusto, surpreendendo a si mesmo com a suavidade em sua voz. "Eles servem um chocolate quente que dizem ser o melhor da cidade." Carolina assentiu, levantando-se da poltrona com a dignidade de alguém muito mais velho. Antes de sair, olhou para as cartas espalhadas sobre a mesa. "Cuide bem delas, por favor. São as últimas coisas que tenho da minha mãe." Quando a porta se fechou, Fernanda não perdeu tempo com formalidades. "Acredito que o senhor esteja ciente agora da situação. Carolina é sua filha biológica, fruto do relacionamento que teve com Mariana Vieira há 20 anos. A senhora Vieira faleceu há 2 meses devido a complicações de leucemia. A tutela provisória de Carolina está com a irmã de Mariana, Rita Vieira, que enfrenta dificuldades financeiras severas. Vim aqui hoje para discutir suas intenções quanto à menina." Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A frieza profissional de Fernanda contrastava brutalmente com a tempestade emocional que se formava dentro dele. "Não sabia que tinha uma filha", disse ele, sua voz quase um sussurro. "Mariana nunca me contou." Segundo o que consta nas cartas e no depoimento de Rita Vieira, ela tentou. Diversas vezes. Ligações, cartas, visitas à sua empresa. Todas, sistematicamente, bloqueadas por sua secretária e posteriormente por sua equipe de segurança. "Ah, isso é impossível", rebateu Augusto, sentindo a familiar sensação de controle retornar. "Neide jamais faria algo assim sem me consultar." "Neide é sua secretária atual?" perguntou Fernanda, consultando algumas anotações. "Não. Antes dela havia uma Cristina Mota, que trabalhou para o senhor de 2001 a 2010, período que coincide com as primeiras tentativas de contato de Mariana. Cristina Mota." O nome trouxe à tona memórias desconfortáveis. Ela havia sido indicação direta de seu pai, um verdadeiro cão de guarda que controlava rigorosamente seu acesso a pessoas consideradas indesejáveis pelos padrões da família. Mendes. Quando seu pai faleceu, Augusto finalmente conseguira se livrar de Cristina, substituindo-a por Neide,
uma profissional competente que não tinha lealdades anteriores à família. É possível que Cristina tenha filtrado essas tentativas de contato, admitiu ele, sentindo um peso no peito. Meu pai tinha grande influência sobre ela. Seja como for, Sr. Mendes, estamos aqui para discutir o presente e o futuro, não o passado. Carolina perdeu a mãe. Está vivendo em condições precárias com uma tia que, embora amorosa, não tem condições financeiras de mantê-la adequadamente. A mensalidade da escola está atrasada há 2 meses. O aluguel do pequeno apartamento onde moram está prestes a vencer sem perspectiva de renovação, e os medicamentos que Carolina precisa para suas crises de asma consomem quase metade do salário de Rita. Medicamentos? Ela tem problemas de saúde? A preocupação na voz de Augusto era genuína. Asma desde os 5 anos. Nada grave se tratada adequadamente, mas os inaladores são caros, especialmente o de uso contínuo. Fernanda fez uma pausa, estudando a reação de Augusto. Sr. Mendes, vou ser direta. O que pretende fazer a respeito? Antes que ele pudesse responder, o telefone tocou novamente. Augusto atendeu com visível irritação. Eu disse que não queria ser interrompido, Neide. Desculpe, senhor, mas o senhor Roberto está aqui com 2 homens que se identificaram como agentes da Polícia Federal. Dizem que precisam falar com o senhor com urgência sobre o contrato de Manaus. O sangue de Augusto gelou. Diga que estarei lá em 5 minutos. Desligando o telefone, voltou-se para Fernanda. Preciso resolver uma situação urgente. Podemos continuar esta conversa depois? Sr. Mendes, vim até aqui a pedido de Rita Vieira justamente porque a situação é crítica. O despejo está marcado para a próxima semana e a escola ameaça transferir Carolina compulsoriamente se as mensalidades não forem pagas até sexta-feira. Augusto passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto de vulnerabilidade que raramente se permitia. Quanto é necessário para resolver essas questões imediatas? Fernanda o encarou surpresa com a pergunta direta. Não vim aqui pedir dinheiro, Sr. Mendes. Vim discutir a guarda de Carolina, seu direito de conhecer o pai e as responsabilidades legais que o senhor tem para com ela, queira ou não. Não estou oferecendo dinheiro para me livrar da responsabilidade, rebateu ele com uma firmeza que surpreendeu a advogada. Estou perguntando quanto é necessário para garantir que, enquanto resolvemos as questões legais e emocionais desta situação, Carolina e sua tia não sejam despejadas ou enfrentem mais dificuldades do que já estão enfrentando. Fernanda estudou seu rosto por alguns segundos, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Finalmente abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Aproximadamente R$ 15.000 resolveriam as emergências: aluguel atrasado, mensalidades da escola, contas básicas e medicamentos para os próximos 2 meses. Tempo suficiente para discutirmos. Um arranjo mais permanente. Sem hesitar, Augusto pegou o telefone. Neide, preciso que prepare imediatamente um cheque no valor de R$ 50.000 em nome de Rita Vieira. É urgente. Fernanda arregalou os olhos. 50.000? Eu disse 15. Os outros 35 são para garantir que elas tenham alguma tranquilidade enquanto resolvemos esta situação. Ele fez uma pausa. E quero que reserve o melhor piano de cauda disponível para entrega no meu apartamento ainda hoje. Piano? Fernanda parecia cada vez mais confusa com o comportamento do empresário. Carolina gosta de música, especialmente piano. Algo no olhar de Augusto se suavizou ao dizer isso. Ela merece ter um instrumento adequado para desenvolver seu talento. Antes que Fernanda pudesse responder, a porta se abriu novamente. Neide entrou, visivelmente perturbada. Sr. Augusto, os agentes estão insistindo. Dizem que tem um mandado. Augusto assentiu, voltando-se para Fernanda. Precisamos concluir esta conversa. Mas antes quero deixar algo claro. Não tenho intenção de fugir da minha responsabilidade com Carolina. Ao contrário, quero conhecê-la, quero compensar os anos perdidos, quero... Ele hesitou, como se as palavras que pretendia dizer fossem completamente estranhas ao seu vocabulário habitual. Quero ser pai dela se ela me aceitar. Fernanda não conseguiu esconder a surpresa.
Este não era o homem frio e calculista que esperava encontrar. Conversaremos sobre isso mais tarde, então, mas saiba que não será tão simples. Carolina perdeu a mãe recentemente. Está fragilizada, confusa. A senhora Rita é a única família que ela conhece. Qualquer mudança precisa ser gradual, pensando primeiro no bem-estar emocional dela. Compreendo perfeitamente, respondeu Augusto com uma seriedade que surpreendeu Fernanda. Não tenho intenção de causar mais sofrimento a Carolina. Já perdi 20 anos. Posso esperar o tempo que for necessário para construir uma relação verdadeira com ela. Quando Augusto saiu da sala para enfrentar os agentes da Polícia Federal, Fernanda permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar o que acabara de presenciar. Em mais de 10 anos defendendo crianças e adolescentes vulneráveis, nunca vira uma transformação tão rápida em alguém conhecido por sua frieza emocional. Na sala de reuniões, Augusto encontrou Roberto visivelmente nervoso, flanqueado por 2 homens de terno que se identificaram como agentes da Polícia Federal. Sr. Mendes, começou o mais velho deles, sou o delegado Paulo Sampaio. Estamos investigando irregularidades no processo de licitação para o Complexo Empresarial de Manaus, vencido por sua empresa no ano passado. Todos os nossos documentos estão em ordem, respondeu Augusto automaticamente. Nossa proposta foi técnica e financeiramente superior às concorrentes. O problema, Sr. Mendes, interveio o segundo agente, é que temos evidências de que houve vazamento de informações privilegiadas sobre os requisitos da licitação antes da publicação oficial do edital, dando a Mendes incorporações, vantagem indevida sobre os concorrentes. Augusto sentiu o sangue ferver. Olhou para Roberto, que evitava seu olhar, estudando obsessivamente as próprias mãos. Isso é um absurdo, rebateu Augusto. Participamos de centenas de licitações em todo o país, sempre de forma transparente e legal. Temos depoimentos e documentos que indicam o contrário, ao menos neste caso específico, respondeu o delegado Sampaio, colocando sobre a mesa um mandado. Este é um mandado para a apreensão de documentos relacionados à licitação de Manaus. Também temos autorização para acessar os servidores da empresa e os e-mails corporativos do senhor e do senhor Roberto Teixeira. Augusto sentiu a familiar sensação de controle escapar por entre seus dedos. Em um único dia, os 2 pilares que sustentavam sua existência, seu império empresarial e sua autoimagem como homem inabalável, estavam ruindo simultaneamente. Façam o que precisam fazer, respondeu ele, com uma calma que não refletia seu estado interno. Não temos nada a esconder. Quando os agentes se retiraram para iniciar a busca, acompanhados por 2 advogados da empresa convocados às pressas, Augusto voltou-se para Roberto. O que você fez? Perguntou, sua voz um misto de raiva e decepção. Roberto finalmente ergueu os olhos, e Augusto viu neles algo que jamais esperava. Não culpa ou remorso, mas uma frieza calculada, quase triunfante. O que eu fiz? Apenas o que você sempre se recusou a fazer, Augusto. Adaptei-me às regras do jogo. Este país funciona assim, sempre funcionou. Você, com seu preciosismo ético, estava nos impedindo de crescer como poderíamos. Você subornou funcionários públicos para obter informações sobre a licitação? É isso que está me dizendo. Eu fiz o que era necessário, o mesmo que nossos concorrentes fazem há anos sem consequências. Roberto ajustou a gravata como se estivesse se preparando para uma reunião de negócios comum. O problema é que alguém nos traiu. Alguém vazou informações para a imprensa e para o Ministério Público. Augusto sentiu uma onda de náusea. 25 anos de amizade e parceria profissional, destruídos em um instante. Você me incluiu nessa lama sem meu conhecimento ou consentimento. Comprometeu não apenas a empresa, mas meu nome, minha reputação. Sua reputação, zombou Roberto. Sempre foi isso que mais te importou, não é? O que os outros pensam. De você. O que seu falecido pai pensaria. O legado do grande Augusto Mendes, o empresário incorruptível. Antes que Augusto pudesse responder, a porta se abriu. Novamente, era Carolina, acompanhada por Neide, que lançou um olhar preocupado para seu chefe.
Desculpe, Sr. Augusto, mas ela insistiu em falar com o senhor antes de ir embora com a doutora Fernanda. Roberto olhou para a menina com curiosidade. E quem é essa garota? Augusto sentiu um instinto protetor que jamais experimentara antes. Ninguém que diga respeito a você, Roberto. Sugiro que vá acompanhar os agentes e garantir que recebam todos os documentos que solicitaram. Quando Roberto saiu, visivelmente contrariado, Carolina se aproximou timidamente. Está tudo bem? Perguntou ela com uma preocupação que parecia desproporcional para alguém tão jovem. Você parecia bravo com aquele homem. Está tudo bem, mentiu Augusto tentando sorrir. Apenas um desentendimento de trabalho. Carolina assentiu, sem parecer totalmente convencida. A doutora Fernanda disse que precisamos ir, mas que você quer conversar comigo de novo amanhã. É verdade? Sim, é verdade. Se você quiser, claro. Eu quero, respondeu ela, com uma simplicidade que desarmou completamente Augusto. Mamãe sempre dizia que eu deveria conhecer meu pai um dia. Acho que esse dia chegou mais cedo do que ela esperava. Nesse momento, Augusto percebeu que, apesar de todo o caos que se instalara em sua vida, nas últimas horas, uma certeza começava a se formar. Nada, nem a crise empresarial, nem as revelações sobre Roberto, nem mesmo o império, que construíra com tanto esforço, era mais importante do que a menina à sua frente, com seus olhos castanhos tão parecidos com os de Mariana e uma coragem que certamente não herdara dele. Na manhã seguinte, Augusto acordou antes do despertador tocar. Na verdade, mal conseguira dormir. Depois que Carolina e Fernanda partiram, ele permaneceu em seu escritório até altas horas, lendo e relendo as cartas de Mariana, enquanto sua equipe jurídica lidava com os agentes da Polícia Federal. Cada palavra escrita por ela era como uma janela para um universo paralelo, uma vida que poderia ter sido sua se tivesse tido a coragem de desafiar seu pai 20 anos atrás. O piano de cauda que encomendara fora entregue em seu apartamento na Avenida Higienópolis por volta das 10 da noite. Um Steinway preto, considerado um dos melhores do mundo. Quando os entregadores saíram, Augusto ficou olhando para o instrumento por longos minutos, imaginando Carolina tocando-o, imaginando a vida que poderiam ter juntos dali para frente. Era um sentimento estranho para alguém que passara décadas convertendo emoções em números, relacionamentos em contratos. Agora, enquanto tomava seu café preto sem açúcar, hábito de anos, Augusto consultava o relógio repetidamente. Fernanda ligara na noite anterior, informando que traria Carolina às 10 horas. Apenas para uma visita, enfatizara ela. Não quero que você crie expectativas exageradas ou faça promessas que não possa cumprir. Carolina ainda está processando a perda da mãe. Às 9h30, seu celular tocou. Era Neide, sua secretária. Senhor Augusto, o Dr. Henrique da assessoria jurídica pediu para informar que os agentes da Polícia Federal apreenderam todos os documentos relativos ao contrato de Manaus, além de cópias do servidor de e-mails corporativos. Eles também solicitaram seu depoimento para amanhã às 14 horas. Obrigado, Neide. Avise ao Dr. Henrique que estarei lá. Augusto fez uma pausa. E quanto ao Sr. Roberto? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. O Sr. Roberto, ele não apareceu na empresa hoje, senhor. Tentamos contatá-lo no celular e em casa, sem sucesso. Augusto sentiu um aperto no peito. Roberto estava fugindo, abandonando o barco que ele próprio havia furado. 25 anos de parceria terminando assim, em traição e covardia. Entendo. Mantenha-me informado se ele aparecer. Outra pausa. Neide, quero que marque uma reunião com todos os diretores para segunda-feira e prepare um comunicado interno informando que o Sr. Roberto está temporariamente afastado das funções executivas. Sim, senhor. Mais alguma coisa? Não virei ao escritório hoje. Tenho assuntos pessoais para resolver. A hesitação na voz de Augusto não passou despercebida por Neide, que o conhecia há anos e raramente o ouvira priorizar qualquer coisa acima do trabalho. Compreendo, senhor. Desejo-lhe um bom dia. Quando desligou, Augusto voltou a contemplar.
O piano na sala de estar. Seu apartamento, um duplex de 400 metros quadrados decorado por um famoso arquiteto, de repente lhe pareceu frio e impessoal. Móveis de design, obras de arte caras, mas nenhum toque verdadeiramente pessoal. Nenhuma foto de família, nenhum objeto que contasse sua história, nenhum vestígio de que ali vivia um ser humano com memórias, afetos, conexões. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Augusto respirou fundo, tentando controlar a ansiedade, que não sentia desde a adolescência, e abriu a porta. Fernanda estava lá em trajes menos formais que no dia anterior, calça jeans e blusa de seda, e ao seu lado Carolina segurando uma pequena mochila. "Bom dia, Sr. Mendes", cumprimentou Fernanda, formal como sempre. "Bom dia", respondeu ele, antes de se voltar para Carolina com um sorriso hesitante. "Olá, Carolina, fico feliz que tenha vindo." A menina o observava com curiosidade, alternando o olhar entre ele e o interior do apartamento que podia vislumbrar pela porta aberta. "Posso entrar?", perguntou ela com uma desenvoltura que contrastava com sua idade. "Claro, por favor." Enquanto entravam, Augusto notou que Carolina vestia roupas simples, mas bem cuidadas. Um vestido azul claro com pequenas flores bordadas e sandálias brancas. Seus cabelos estavam presos em 2 tranças, diferentes da trança única do dia anterior. Havia algo diferente também em seu olhar, uma mistura de curiosidade e apreensão, mas também uma centelha de esperança que não estava lá antes. "Uau!", exclamou ela ao entrar na sala de estar e ver o piano. "É seu." "É nosso", corrigiu Augusto, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade daquela resposta. "Soube que você gosta de música." Carolina se aproximou do instrumento com reverência, passando os dedos pelas teclas sem pressioná-las, como se o piano fosse uma criatura viva, que precisava ser tratada com respeito. "Posso?", perguntou ela olhando para Augusto. "Claro, foi comprado para você." Os olhos da menina se arregalaram. "Para mim? Mas deve ter custado uma fortuna." "Carolina", interveio Fernanda com um tom de advertência, "lembre-se do que conversamos. No carro." "Desculpe", murmurou a menina baixando o olhar. "Não há nada para se desculpar", apressou-se Augusto. "O que vocês conversaram no carro?" Fernanda suspirou. "Expliquei a ela que, embora você tenha condições financeiras privilegiadas, isso não significa que ela deva esperar presentes caros ou pensar que o dinheiro substitui outras formas de conexão." Augusto sentiu o rosto esquentar. Não era exatamente isso que estava tentando fazer? Compensar 20 anos de ausência com um piano caríssimo? "A doutora Fernanda está certa", admitiu, ele agachando-se para ficar na altura dos olhos de Carolina. "O piano é um presente, sim, porque soube que você gosta de música, mas o mais importante é que possamos nos conhecer, conversar, construir uma relação. Se você quiser, claro." Carolina o estudou por alguns instantes, com aquela intensidade desconcertante que ele já começava a reconhecer como característica dela. Mamãe sempre dizia que dinheiro não compra felicidade, mas ajuda a viver sem tanta preocupação. Ela fez uma pausa. "Ontem você deu dinheiro para a tia Rita, não foi? Ela chegou em casa chorando, dizendo que não seríamos despejadas." Augusto lançou um olhar rápido para Fernanda, que assentiu discretamente. "Sim, dei. Sua tia está passando por dificuldades financeiras e eu queria ajudar." "Obrigada", disse Carolina com uma simplicidade que o desarmou completamente. "Tia Rita trabalha muito, mas nunca é suficiente. Às vezes ela fica sem comer para que eu possa levar lanche para a escola." Aquela revelação atingiu Augusto como um soco no estômago. Enquanto ele vivia em seu apartamento de luxo, com motorista, empregados e jantares em restaurantes estrelados, sua própria filha e a irmã de Mariana passavam por privações básicas. "Carolina", começou ele sentindo um nó na garganta. "Sinto muito por não ter estado presente todos esses anos. Se eu soubesse sobre você..." "Tudo bem", interrompeu ela com uma maturidade além de seus anos. "Mamãe sempre disse que você não sabia. Ela nunca mentiu para mim." Fernanda, que observava a interação com interesse profissional, interveio. "Por que não toca algo no piano, Carolina? Mostre ao Sr. Mendes o que você aprendeu."
A menina assentiu e sentou-se ao piano, ajustando a altura do banco. Suas mãos pequenas pousaram sobre as teclas com uma familiaridade surpreendente para alguém que, segundo as cartas de Mariana, tinha acesso limitado a um instrumento. Quando começou a tocar, Augusto sentiu algo se quebrar dentro dele. Era uma melodia simples, possivelmente uma das primeiras que estudantes de piano aprendem, mas havia algo na forma como Carolina a interpretava, uma sensibilidade, uma entrega, que falava diretamente à parte de sua alma que ele julgava ter silenciado décadas atrás. Ao terminar, ela olhou para ele ansiosa por aprovação. Foi lindo, disse Augusto, sem conseguir disfarçar a emoção em sua voz. Onde aprendeu a tocar assim? A professora de música da escola deixava eu praticar no piano da sala de artes depois das aulas. E tinha um senhor na praça perto de casa que dava aulas gratuitas aos sábados, mas ele se mudou para Belo Horizonte no ano passado. Carolina fez uma pausa. Mamãe sempre dizia que um dia eu teria aulas de verdade. Augusto trocou um olhar com Fernanda antes de se voltar para a filha. Se você quiser, posso providenciar aulas com os melhores professores de São Paulo. O rosto de Carolina se iluminou, mas logo em seguida ela franziu a testa. Mas e a tia Rita? Ela trabalha o dia todo e não poderia me levar. Podemos encontrar uma solução, assegurou Augusto. Talvez um motorista para buscá-la na escola e levá-la às aulas e depois para casa. Um motorista só para mim? Carolina arregalou os olhos, dividida entre o entusiasmo e o estranhamento diante de um luxo tão distante de sua realidade. Por que não mostramos o resto do apartamento a Carolina? Sugeriu Fernanda, sentindo que a conversa sobre recursos financeiros estava deixando a menina desconfortável. Enquanto percorriam os cômodos amplos e elegantes, Augusto observava as reações de Carolina. Ela não demonstrava a admiração ou inveja que seria esperada de uma criança criada em condições modestas diante de tanto luxo. Ao contrário, parecia mais interessada nos pequenos detalhes. Uma coleção de miniaturas de aviões no escritório dele, um vaso de orquídeas na varanda, uma fotografia antiga em preto e branco sobre uma estante. Quem são essas pessoas? Perguntou ela apontando para a foto. Augusto se aproximou pegando o porta-retratos. Era a única fotografia familiar em todo o apartamento e estava quase escondida entre livros de arquitetura. Este sou eu aos 10 anos, mais ou menos sua idade. Esta é minha mãe, Elisa, e este é meu pai, Arnaldo. Carolina estudou a fotografia com atenção. Sua mãe era bonita, mas parece triste. A observação surpreendeu Augusto. Nunca pensara em sua mãe como uma pessoa triste, embora ela sempre tivesse sido uma mulher reservada, quase austera. Por que você acha isso? Os olhos dela. Mamãe dizia que os olhos são as janelas da alma. Sua mãe está sorrindo na foto, mas os olhos dela não sorriem. Augusto voltou a olhar para a fotografia, vendo-a sob uma nova perspectiva. Carolina tinha razão. Por trás do sorriso ensaiado para a câmera, os olhos de Elisa revelavam uma melancolia profunda que ele, em sua percepção infantil, jamais notara. Você é muito observadora, comentou ele, recolocando a foto na estante. Onde está sua mãe agora? Quero dizer, minha avó. A pergunta pegou Augusto desprevenido. Ela vive em uma casa de repouso em Campos do Jordão. Tem Alzheimer avançado, mal reconhece as pessoas. Ela sabe sobre mim. A pergunta era direta, sem subterfúgios. Não sabe. Como disse, eu mesmo não sabia até ontem. Carolina assentiu, processando a informação. E meu avô? Ele faleceu há 10 anos. Foi tudo o que Carolina disse, antes de se voltar para uma estante com livros. Você gosta de ler? Mamãe adorava livros. Nossa casa era pequena, mas cheia de livros por todo lado. Augusto sorriu, pensando em Mariana e sua paixão pela literatura. Foi assim que se conheceram, afinal, na antiga livraria da Avenida Paulista, onde ela trabalhava meio período enquanto cursava letras na USP. Gosto sim, embora não tenha muito tempo para isso ultimamente. Que tipos de livros você gosta? Histórias de aventura, mistério e alguns romances também, mas não aqueles muito melosos.
Carolina fez uma careta que arrancou um riso genuíno de Augusto. Mamãe me deixava ler quase tudo, desde que eu perguntasse quando não entendia alguma coisa. A manhã passou rapidamente enquanto conversavam sobre livros, música, a escola de Carolina, suas amigas, seu gato de estimação que ficara com a tia Rita. Augusto descobriu que ela era boa em matemática, adorava sorvete de pistache e sonhava em conhecer o teatro municipal por dentro, não apenas assistir aos concertos gratuitos na escadaria. Por volta do meio-dia, Fernanda consultou o relógio. Precisamos ir, Carolina. Sua tia Rita estará esperando para o almoço. A menina assentiu, embora Augusto pudesse notar um lampejo de decepção em seus olhos. Posso voltar outro dia? Perguntou ela, surpreendendo tanto Augusto quanto Fernanda, com sua franqueza. Claro que sim, respondeu Augusto imediatamente. Quando você quiser. Vamos estabelecer uma rotina, interveio Fernanda, sempre pragmática. Talvez uma visita por semana inicialmente, enquanto vocês se conhecem melhor. Também precisamos discutir questões legais, Sr. Mendes. O reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, direitos de visita. Claro, concordou ele, embora sua atenção estivesse focada em Carolina, que havia se aproximado do piano novamente. Posso tocar mais uma música antes de ir? Pediu a menina. Todas as que quiser, respondeu Augusto. Enquanto Carolina tocava uma melodia suave, Fernanda se aproximou de Augusto e falou em voz baixa. Ela gostou de você. É um bom começo, mas não se iluda. O caminho será longo e, por vezes, difícil. Carolina passou por muito nos últimos meses. Farei o que for preciso, respondeu ele, com uma determinação que surpreendeu a advogada. Quero ser parte da vida dela. E, quanto ao seu trabalho, ouvi no noticiário sobre a investigação envolvendo sua empresa. Isso pode complicar as coisas. Augusto sentiu um aperto no peito ao ser lembrado da crise que enfrentava profissionalmente. Estou lidando com isso e, pela primeira vez na minha vida, posso dizer com absoluta certeza que minha carreira não é minha prioridade número 1. Quando Carolina terminou de tocar, levantou-se do banco e se aproximou de Augusto com uma expressão séria. Posso te perguntar uma coisa? Sua voz era quase um sussurro. Claro, qualquer coisa. Se eu for sua filha mesmo, como vou te chamar? Senhor Augusto parece estranho, mas chamar de pai também parece estranho, porque a gente mal se conhece. A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, atingiu Augusto como uma flecha. Por um momento, ele não soube o que responder. Pode me chamar de Augusto por enquanto, disse finalmente. E quando se sentir confortável, se um dia se sentir confortável, pode me chamar como preferir. Carolina assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Tá bom, Augusto. Ela testou o nome, como se o estivesse experimentando. Até semana que vem, então. Quando a porta se fechou atrás de Carolina e Fernanda, Augusto permaneceu imóvel por longos minutos. Seu telefone tocou várias vezes, mas ele não atendeu. Pela primeira vez em décadas, o império que construíra, as reuniões, os contratos, tudo parecia distante e, de certa forma, insignificante comparado à revolução que começava a acontecer dentro dele. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro encontro com Carolina. Nesse período, a vida de Augusto transformara-se de maneiras que jamais poderia prever. Os encontros com a filha, inicialmente programados para uma vez por semana, logo se tornaram mais frequentes. Carolina agora o visitava às terças e quintas depois da escola e passava as tardes de sábado em seu apartamento, onde recebia aulas de piano de uma renomada professora do Conservatório de São Paulo. No plano profissional, a situação era bem menos promissora. Roberto continuava desaparecido, enquanto as investigações sobre o contrato de Manaus avançavam. Augusto prestara depoimento à Polícia Federal, alegando desconhecimento das ações ilegais de seu sócio, mas a imprensa já o colocava no centro do escândalo. As ações da Mendes Incorporações despencavam na bolsa e alguns investidores começavam a pressionar pelo seu afastamento temporário da presidência. Naquela tarde de domingo, Augusto revisava documentos em seu escritório quando o telefone tocou. Era Neide, o que era incomum em um domingo.
Desculpe incomodá-lo no fim de semana, Sr. Augusto, mas a enfermeira-chefe da Casa de Repouso Santa Clara ligou. Parece que sua mãe teve uma noite agitada e está perguntando insistentemente por você. Augusto franziu a testa. Fazia quase 6 meses que não visitava sua mãe. Nas últimas vezes, ela mal o reconhecera, confundindo-o ora com seu falecido pai, ora com pessoas que ele sequer conhecia. O médico havia explicado que era comum em pacientes com Alzheimer terem momentos de lucidez inesperados, seguidos por períodos de confusão ainda maior. Obrigado, Neide. Irei vê-la hoje mesmo. 2 horas depois, Augusto caminhava pelos jardins, bem cuidados da Casa de Repouso Santa Clara, em Campos do Jordão. O local, um dos mais exclusivos do país, mais parecia um resort de luxo do que uma instituição para idosos. Elisa Mendes, agora com 78 anos, ocupava uma suíte privativa com vista para a serra. Doutora Cláudia, a médica responsável pelo caso de sua mãe, o recebeu na entrada. Senhor Mendes, que bom que veio. Sua mãe teve um dia surpreendentemente lúcido. Reconheceu a equipe, perguntou que dia era e insistiu em ver álbuns de fotografias antigas. É o que chamamos de janela de lucidez, algo raro, mas não inédito em pacientes com Alzheimer. Quanto tempo isso costuma durar? É imprevisível. Pode ser algumas horas, um dia inteiro, raramente mais que isso. Por isso achamos importante avisá-lo. Augusto assentiu, sentindo um aperto no peito. Sua relação com a mãe sempre fora complexa. Elisa Mendes era uma mulher de poucas palavras e menos ainda demonstrações de afeto. Crescera em uma família tradicional paulistana. Casara-se jovem com Arnaldo Mendes por arranjo entre as famílias e dedicara-se a manter as aparências de um casamento perfeito, apesar das frequentes infidelidades do marido. Durante a infância e adolescência de Augusto, ela fora uma presença constante, mas distante, alguém que supervisionava sua educação, suas roupas, suas maneiras, mas raramente participava de brincadeiras, confidências ou momentos de genuína conexão. Ao entrar no quarto, encontrou Elisa sentada em uma poltrona junto à janela, olhando fotografias espalhadas sobre uma mesa. Parecia menor e mais frágil do que se lembrava, mas havia algo diferente em seus olhos, uma clareza, uma presença que havia muito não via. Mãe, chamou ele, suavemente. Elisa ergueu o olhar, e um sorriso hesitante se formou em seus lábios finos. Augusto, finalmente você veio. Não havia acusação em sua voz, apenas constatação. Augusto aproximou-se, inclinando-se para beijar-lhe a testa. Como... Que a senhora está se sentindo? Lúcida, é estranho, você sabe? É como acordar de um sonho confuso e perceber que partes de sua vida simplesmente desapareceram. Ela fez um gesto vago em direção à própria cabeça. Os médicos dizem que não vai durar. Logo voltarei a ser aquela senhora confusa que mal reconhece o próprio filho. Havia uma clareza dolorosa em suas palavras, uma consciência de sua própria condição que tornava o momento ainda mais pungente. O que são essas fotos? Perguntou Augusto, tentando desviar o assunto. Minha vida, ou o que restou dela em imagens. Elisa apontou para uma fotografia onde aparecia jovem ao lado de um homem que não era Arnaldo Mendes. Você nunca viu essa, viu? Augusto examinou a foto. Sua mãe devia ter pouco mais de 20 anos e sorria de uma forma que ele jamais testemunhara pessoalmente. Um sorriso aberto, genuíno, que iluminava seus olhos. Ao seu lado, um homem alto, de feições delicadas e olhos claros, a abraçava, pela cintura. Quem é ele? Jorge Almeida, o homem que amei, o homem que sua família me forçou a abandonar. A voz de Elisa era surpreendentemente firme. Ele era professor de literatura na USP. Eu estudava História da Arte. Nos conhecemos em uma exposição no MASP. Augusto sentou-se lentamente na cadeira ao lado dela, tentando processar aquela informação. Em quase 50 anos, jamais ouvira sua mãe falar de qualquer relação anterior ao casamento com seu pai. O que aconteceu com ele? Com Jorge? Não sei ao certo. Quando descobriram nosso relacionamento, meus pais me mandaram para Paris por 1 ano. Quando voltei, já estava tudo arranjado para eu me casar com seu pai.
Era assim que as coisas funcionavam nas famílias como a nossa. Elisa fez uma pausa, seus dedos acariciando levemente a fotografia. Anos depois, soube que ele se mudara para o Rio Grande do Sul. Casou-se, teve filhos, construiu uma vida sem mim como eu construí uma sem ele. Havia uma resignação em sua voz que Augusto achou perturbadora, como se ela tivesse aceitado desde jovem que sua vida não lhe pertencia. Por que está me contando isso agora, mãe? Elisa o encarou com uma intensidade que o desarmou. Porque há coisas que precisam ser ditas antes que eu as esqueça de novo. E porque você está repetindo meus erros, Augusto. Desde que era menino, vi em você a mesma fraqueza que tive, a incapacidade de lutar pelo que realmente importa. As palavras atingiram Augusto como um tapa. Do que está falando? Daquela moça, Mariana, a que você abandonou quando seu pai ameaçou deserdá-lo, a que tentou te procurar diversas vezes, mas foi barrada por Cristina, seguindo ordens suas e de seu pai. Augusto sentiu o sangue gelar. Como sabe disso? Cristina me contou anos atrás. Achei que fosse melhor assim na época, que você estaria melhor seguindo o caminho que seu pai traçou para você. Elisa suspirou profundamente. Me arrependo amargamente agora. Por quê? Porque vi o que essa escolha fez com você. Transformou-o em uma versão pior de seu pai. Frio, calculista, solitário. Você construiu um império, Augusto. Mas a que custo? Ela fez uma pausa. E agora é tarde demais para consertar, não? É? Aquela moça, Mariana, soube que ela faleceu recentemente. Augusto sentiu um aperto na garganta. Como sua mãe, mesmo isolada naquela casa de repouso, poderia saber sobre Mariana? Como soube disso? Os jornais, Augusto. Seu nome está em todos eles por causa do escândalo de corrupção. Em alguns, mencionam uma possível filha que você teria com uma antiga namorada falecida. Os repórteres adoram um drama familiar, você sabe. Augusto fechou os olhos por um momento, tentando absorver o impacto daquela revelação. Seu relacionamento com Carolina ainda era privado, algo que ele tentara proteger da imprensa e dos negócios. Mas é claro que seria apenas questão de tempo até que a história viesse à tona. Sim, tenho uma filha. Seu nome é Carolina, tem 11 anos. Eu não sabia dela até recentemente. Um lampejo de emoção passou pelos olhos de Elisa. Uma neta, murmurou ela. Como ela é? Inteligente, determinada, tem talento para a música. Augusto sentiu um sorriso involuntário se formar em seus lábios. Parece com a mãe, mas tem alguns gestos que me lembram... Bem, que me lembram... a senhora, na verdade. Elisa assentiu, parecendo satisfeita. Então, inesperadamente, pegou outra fotografia da mesa e a estendeu para o filho. Era mais recente, provavelmente dos anos 1990, e mostrava um jovem de cerca de 20 anos, com olhos claros surpreendentemente parecidos com os de Jorge Almeida. Quem é ele? Perguntou Augusto, embora algo dentro dele já soubesse a resposta. Daniel Almeida, seu meio-irmão. O mundo de Augusto pareceu parar. Meio-irmão? Do que está falando? Quando fui para Paris, já estava grávida de Jorge. Meus pais decidiram que eu teria a criança lá, longe dos olhares da sociedade paulistana, e que o bebê seria entregue para adoção imediatamente. A voz de Elisa tremia levemente. Era o que se fazia na época. A alternativa seria um aborto clandestino, com todos os riscos que isso implicava, mas não tive coragem para isso. Augusto sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. A senhora teve um filho antes de mim e o entregou para a adoção? Não tive escolha, Augusto. Era jovem, dependente financeiramente dos meus pais. Quando voltei ao Brasil, já estava tudo arranjado para meu casamento com seu pai. Ele sabia de tudo, é claro. Fazia parte do acordo entre as famílias. Eu seria perdoada pelo meu deslize se me casasse com ele e fosse uma esposa exemplar. E o que aconteceu com a criança? Foi adotada por um casal de brasileiros que vivia em Paris. Médicos, pelo que soube. Voltaram ao Brasil anos depois e se estabeleceram em Porto Alegre. Elisa apontou para a fotografia. Esta foto foi tirada quando Daniel tinha 20 anos.
Consegui por intermédio de um detetive particular que contratei secretamente. Nunca tive coragem de procurá-lo pessoalmente. Augusto estudava a fotografia, atordoado. O jovem tinha traços vagamente familiares, não exatamente com ele, mas havia algo nos olhos, na postura. Ele sabe sobre a senhora? Sobre mim? Não tenho certeza. O detetive disse que os pais adotivos foram honestos com ele sobre sua origem, mas não sei se mencionaram nomes. Isso foi há mais de 15 anos. Depois perdi o contato. E então, essa doença começou a roubar minhas memórias. Elisa fez uma pausa, seus olhos subitamente úmidos. É engraçado como a mente funciona. Esqueço o que comi no café da manhã, mas essas memórias antigas, essas dores profundas, elas persistem. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Augusto tentava processar todas aquelas revelações. Um meio-irmão. Um segredo de família que espelhava de forma perturbadora sua própria história com Mariana e Carolina. Por que nunca me contou isso antes? Perguntou finalmente. Medo, vergonha, hábito de esconder a verdade. Escolha o motivo que preferir. Elisa suspirou. Mas principalmente porque seu pai me fez jurar que nunca contaria. Era parte do nosso acordo. Ele me daria uma vida confortável. Respeitaria meu espaço, não exigiria certas coisas de mim se eu mantivesse as aparências e nunca mencionasse esse incidente. Certas coisas. Intimidade, Augusto. Seu pai e eu dividimos um quarto por aparência, mas não uma cama. Não depois que você nasceu. Elisa falava com uma franqueza inédita. Foi um casamento de conveniência, como tantos outros em nosso círculo social. Ele tinha suas amantes. Eu tinha meus livros, minhas exposições de arte, meus pequenos escapes, cada um vivendo sua solidão particular sob o mesmo teto. Augusto sentiu como se estivesse conhecendo sua mãe pela primeira vez. Esta mulher franca, com emoções reais e uma história trágica, era tão diferente da figura distante e protocolar que povoava suas memórias de infância. E agora? Perguntou ele, sem saber exatamente o que queria dizer com aquela pergunta. Agora? Agora estou velha, doente, e logo voltarei a viver naquele limbo confuso onde partes da minha vida simplesmente não existem. Elisa pegou as mãos do filho entre as suas, num gesto de intimidade que jamais compartilharam. Mas você, Augusto, você ainda tem tempo. Não repita meus erros. Não deixe que sua filha cresça sem conhecê-lo, como aconteceu com Daniel. Não permita que o império que construiu se torne sua prisão, como esta casa foi para mim durante décadas. Estou tentando, mãe. Estou conhecendo Carolina, construindo uma relação com ela. E quanto ao seu meio-irmão, não tem curiosidade? Não sente que ele também merece saber a verdade? Augusto não tinha resposta para isso. A ideia de ter um irmão mais velho, alguém que compartilhava seu sangue, mas crescera em circunstâncias completamente diferentes, era ao mesmo tempo fascinante e aterradora. Tenho outras informações sobre ele, continuou Elisa. O detetive me entregou um relatório completo na época. Está guardado no cofre da casa, junto com meu testamento e outros documentos importantes. Ela apertou levemente as mãos do filho. A senha é a data do seu nascimento. Quando eu não estiver mais lúcida, quero que pegue esse relatório. O que fará com a informação será a sua decisão. A senhora quer que eu o procure? Quero que faça o que seu coração mandar, algo que nunca tive coragem de fazer. Elisa sorriu tristemente. Quero também conhecer minha neta, antes que seja tarde demais, antes que eu a esqueça, como esqueci tantas coisas. Trarei Carolina, para conhecê-la, prometeu Augusto, surpreso com a própria emoção na voz. Talvez na próxima semana, se a senhora estiver se sentindo bem. Gostaria disso, respondeu Elisa. E pela primeira vez em toda a vida de Augusto, ele viu lágrimas nos olhos da mãe. Agora, me conte mais sobre ela e sobre você, sobre sua vida, que acompanhei à distância, por tanto tempo. Por horas, Augusto conversou com a mãe como nunca antes fizera. Falou sobre Carolina, sobre Mariana, sobre as cartas que revelaram uma vida que poderia ter sido completamente diferente. Falou sobre o escândalo envolvendo Roberto, sobre as investigações, sobre o medo de perder tudo o que construíra.
E, para sua surpresa, encontrou na mãe não apenas uma ouvinte atenta, mas alguém que entendia profundamente o que significava viver dividido entre o dever e o desejo, entre as expectativas externas e a voz interna. Quando a enfermeira entrou para avisar que o horário de visitas estava terminando, Elisa já mostrava sinais de cansaço. Sua fala começava a ficar ligeiramente confusa, saltando de um assunto para outro. Preciso ir agora, mãe, disse Augusto, levantando-se. Voltarei em breve com Carolina. Quem é Carolina? Perguntou Elisa, e Augusto sentiu um aperto no coração ao perceber que a janela de lucidez começava a se fechar. Minha filha, sua neta, respondeu ele suavemente. Ah, sim, claro. Elisa sorriu, mas havia incerteza em seus olhos. Ela gosta de piano, não é mesmo? Como Jorge... Sim, ela adora piano. Augusto inclinou-se para beijar a testa da mãe. Descanse agora. Ao deixar a casa de repouso, Augusto se sentiu como se tivesse vivido uma década em poucas horas. As revelações de sua mãe, o paralelismo perturbador entre a história dela e a sua própria, a existência de um meio-irmão que nem sabia que tinha, tudo isso girava em sua mente enquanto dirigia de volta a São Paulo. Seu telefone tocou, exibindo o nome de Fernanda Ribeiro no visor. Normalmente evitaria atender chamadas pessoais enquanto dirigia, mas algo lhe dizia que esta era importante. Augusto? A voz de Fernanda parecia tensa. Onde você está? Voltando de Campos do Jordão. O que houve? É a Carolina. Houve um acidente. O coração de Augusto parecia ter parado. Suas mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Acidente? Que tipo de acidente? Ela está bem? Calma, ela está bem. Foi uma queda na escada do prédio onde mora com a tia. Quebrou o braço e teve alguns cortes e hematomas. A voz de Fernanda era firme, tentando acalmá-lo. Está no Hospital Santa Catarina. Rita me ligou porque não conseguiu falar com você. Estou a caminho. Deve levar uns 90 minutos dependendo do trânsito. Augusto verificou o GPS. Você está lá com ela? Sim, cheguei há meia hora. Ela está sendo muito corajosa, mas perguntou por você algumas vezes. Diga a ela que estou indo o mais rápido que posso. Augusto hesitou. E Fernanda, obrigado por estar lá. Houve um breve silêncio antes que a advogada respondesse, sua voz mais suave que o habitual. Não precisa agradecer. Nos vemos em breve. Durante todo o trajeto, Augusto lutou contra o pânico que ameaçava dominá-lo. Era uma sensação nova, esse medo visceral pelo bem-estar de outra pessoa. Até algumas semanas atrás, sua principal preocupação era proteger a empresa, sua reputação, seu patrimônio. Agora nada disso importava comparado à segurança de Carolina. Ao chegar ao hospital, foi direcionado ao setor de ortopedia pediátrica. Encontrou Fernanda no corredor, conversando em voz baixa com uma mulher que presumiu ser Rita Vieira. Mais baixa que Mariana, com cabelos crespos presos em um coque e olheiras profundas, Rita tinha o aspecto exausto de quem carregava o mundo nos ombros. Augusto, chamou Fernanda ao vê-lo. Esta é Rita, tia de Carolina. Rita o encarou com uma mistura de desconfiança e resignação. Então você é o pai dela. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de julgamento contido. Augusto estendeu a mão, que ela apertou brevemente. Como ela está? Perguntou ele ansioso. Fraturou o braço direito. Precisou de alguns pontos na testa onde bateu ao cair. Está sedada agora. Rita suspirou. Aquela escada estava solta há meses. Eu já tinha reclamado com o síndico, mas como estamos atrasados... No condomínio... Augusto sentiu uma onda de culpa. Se tivesse conhecido Carolina antes, se tivesse cumprido suas responsabilidades como pai, ela não estaria vivendo em um prédio com escadas perigosas, dependendo da tia que mal conseguia arcar com as despesas básicas. Posso vê-la? Rita assentiu. O médico disse que ela vai dormir por algumas horas por causa da medicação, mas pode entrar. No quarto simples, Carolina parecia ainda menor e mais frágil na cama hospitalar. O braço direito estava engessado e havia um curativo na testa. Seu rosto, normalmente animado e expressivo,
estava pálido e sereno no sono induzido. Augusto aproximou-se lentamente, como se temesse acordá-la. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e, após um momento de hesitação, pegou a pequena mão esquerda entre as suas. "Desculpe", murmurou ele, embora soubesse que ela não podia ouvi-lo. Deveria ter estado lá para protegê-la. Atrás dele, ouviu a porta se abrir novamente. Era Fernanda. "O médico disse que ela terá alta amanhã", informou a advogada. "O gesso ficará por cerca de 6 semanas. Ela precisará de acompanhamento, fisioterapia depois e cuidados com os pontos." Augusto assentiu, sem desviar o olhar de Carolina. "Rita trabalha, não é? Como ela vai cuidar da Carolina?" Esse é um dos problemas. Rita é caixa de supermercado. Trabalha em período integral. Não pode tirar licença sem perder o emprego. Fernanda hesitou. Na verdade, ela está bastante preocupada com isso. "Carolina pode ficar comigo", declarou Augusto sem hesitar. "Tenho espaço, posso trabalhar de casa, contratar enfermeiros se necessário." "Não é tão simples assim", rebateu Fernanda. "Legalmente, Rita é a guardiã de Carolina. Você ainda não tem qualquer direito legal estabelecido, embora o teste de DNA tenha confirmado a paternidade." Augusto finalmente se virou para encará-la. "O que sugere, então?" "Uma conversa franca com Rita. Um acordo temporário de guarda compartilhada, até que possamos oficializar a situação juridicamente." Fernanda suspirou. "Augusto, entenda que Rita criou Carolina nos últimos meses. Elas têm um vínculo. Não podemos simplesmente ignorar isso." "Não quero afastar Carolina da tia", esclareceu ele. "Só quero dar a ela o suporte que precisa agora." Fernanda estudou seu rosto por alguns segundos, como se avaliasse sua sinceridade. "Vou conversar com Rita. Acho que podemos chegar a um arranjo que funcione para todos, especialmente para Carolina." Quando Fernanda saiu, Augusto voltou sua atenção para a filha. Enquanto observava sua respiração tranquila, pensou na conversa que tivera com sua mãe horas antes. Na história do meio-irmão que nunca conhecera, no ciclo de ausências e segredos que parecia se repetir em sua família. "Não vou abandonar você", prometeu em voz baixa. "Nunca mais." As horas passaram lentamente. Rita retornou ao quarto, ocasionalmente, sempre mantendo distância de Augusto, como se a proximidade física pudesse de alguma forma intensificar o ressentimento que claramente sentia por ele. Fernanda ia e vinha, lidando com questões administrativas do hospital e servindo como mediadora silenciosa entre os dois adultos, unidos apenas pela preocupação com Carolina. Já passava da meia-noite quando a menina finalmente começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, desorientados a princípio, até focarem no rosto de Augusto. "Oi", murmurou ela, a voz rouca de sono. "Oi", respondeu ele, sentindo um alívio indescritível. "Como está se sentindo?" "Meu braço dói e minha cabeça também." Carolina franziu a testa, parecendo se dar conta de onde estava. "Estou no hospital?" "Sim, você caiu na escada do seu prédio, lembra?" Ela assentiu vagarosamente. "Acho que sim." Estava descendo para buscar o Bigodes, que tinha fugido de novo. Seu olhar preocupado percorreu o quarto. "Onde está a tia Rita?" "Foi buscar um café. Volta logo." Augusto ajustou o travesseiro para deixá-la mais confortável. "Quer água?" Carolina assentiu e ele ajudou-a a beber por um canudinho. "Você vai ficar aqui comigo?" perguntou ela depois, com uma vulnerabilidade que apertou o coração de Augusto. "O tempo que for necessário." Um pequeno sorriso apareceu nos lábios da menina. "Obrigada por vir." Quando Rita retornou ao quarto, Carolina já estava mais desperta. Tia e sobrinha conversaram em voz baixa, enquanto Augusto se afastou para dar-lhes privacidade. No corredor encontrou Fernanda falando ao telefone em voz baixa. Ao vê-lo, ela encerrou rapidamente a ligação. "Algum problema?" perguntou ele, notando sua expressão tensa. "Talvez. Um jornalista entrou em contato comigo perguntando sobre você e Carolina. Aparentemente, alguém no hospital vazou a informação de que o famoso empresário Augusto Mendes está aqui, cuidando de uma menina que seria sua filha."
Augusto sentiu um misto de raiva e resignação. Sabia que era apenas questão de tempo até que a história viesse a público, especialmente agora que seu nome aparecia diariamente nos noticiários por causa do escândalo de corrupção. O que ele queria saber exatamente? Se é verdade que você tem uma filha que desconhecia até recentemente, fruto de um relacionamento com uma mulher que faleceu, se você está buscando a guarda, se isso tem alguma relação com o momento delicado que sua empresa atravessa. Fernanda suspirou. O de sempre, buscando um ângulo sensacionalista para a história. O que respondeu? Que não comentamos sobre a vida privada de nossos clientes. Ela fez uma pausa. Mas isso é só o começo, Augusto. Uma vez que essa história ganhe as manchetes, outros jornalistas virão. Eles vão procurar Rita, talvez até tentem falar com Carolina. Precisamos pensar em como protegê-la disso. Augusto passou a mão pelos cabelos, um gesto que se tornara mais frequente nas últimas semanas. Talvez seja melhor nos anteciparmos, divulgar uma nota oficial, confirmar a paternidade, pedir respeito à privacidade de Carolina. É uma opção, concordou Fernanda, mas precisamos discutir isso com Rita também. Ela é legalmente responsável por Carolina no momento. Quando retornaram ao quarto, encontraram Carolina adormecida novamente e Rita sentada ao lado da cama, segurando sua mão. Ela ergueu o olhar quando entraram. Fernanda me contou sobre sua oferta, disse ela em voz baixa, de levar Carolina para sua casa durante a recuperação. É o que faz mais sentido, respondeu Augusto, mantendo o tom igualmente baixo. Você precisa trabalhar e Carolina precisa de cuidados constantes nas próximas semanas. Rita estudou seu rosto por alguns instantes. Por que está fazendo isso, Mendes? Por culpa? Por obrigação ou há algo mais? A pergunta direta o pegou desprevenido. No começo, talvez fosse culpa e obrigação, admitiu ele com uma honestidade que surpreendeu a si mesmo. Mas agora é porque amo minha filha e quero ser parte da vida dela, se vocês duas permitirem. Algo no olhar de Rita suavizou-se ligeiramente. Mariana sempre disse que você não era uma pessoa má, apenas fraco em certos momentos cruciais. Ela fez uma pausa. Espero que esteja certa sobre a primeira parte e que você tenha superado a segunda. Estou tentando, respondeu ele simplesmente. Temos outro problema, interveio Fernanda explicando sobre o jornalista. É provável que a história de vocês se torne pública em breve. Rita fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças. Era inevitável, imagino. Você é uma figura pública, afinal. Ela abriu os olhos encarando Augusto. Como vamos proteger Carolina disso? O uso de vamos em vez de vou não passou despercebido por Augusto. Era um pequeno sinal de que Rita estava relutantemente aceitando-o como parceiro na criação de Carolina. Podemos divulgar uma nota confirmando a paternidade, mas deixando claro que Carolina é menor de idade e sua privacidade deve ser respeitada, sugeriu ele. Também posso providenciar segurança para vocês duas se for necessário. Segurança? Você acha que chegaria a esse ponto? Espero que não, mas prefiro estar preparado, especialmente considerando o momento delicado que estou enfrentando profissionalmente. Rita assentiu lentamente. Entendo. E quanto à nossa situação habitacional? O apartamento onde moramos não é seguro, como ficou evidente hoje, mas não posso simplesmente abandoná-lo. É tudo que temos. Posso ajudar vocês a encontrar um lugar melhor, ofereceu Augusto. Algo próximo ao seu trabalho, em um bairro seguro. Não quero caridade, rebateu Rita, um lampejo do orgulho que Augusto começava a reconhecer como traço de família. Posso pagar aluguel, apenas não tanto quanto custaria um lugar realmente bom em São Paulo. Não é caridade, Rita. É minha responsabilidade como pai de Carolina garantir que ela tenha condições adequadas de moradia, saúde, educação. Augusto hesitou. Sei que nunca poderei compensar os anos de ausência, mas posso ao menos garantir que, daqui para frente, ela tenha tudo o que precisa. Antes que Rita pudesse responder, o telefone de Augusto vibrou. Era Neide, o que era incomum àquela hora da noite. Desculpe a hora, Sr. Augusto, mas achei que gostaria de saber imediatamente.
A Polícia Federal acaba de prender Roberto Teixeira, no aeroporto de Guarulhos. Ele estava tentando embarcar para o Uruguai com documentos falsos. Augusto sentiu uma mistura contraditória de emoções. Alívio por Roberto ter sido encontrado, raiva pela traição, preocupação com o que isso significaria para o futuro da empresa. Entendo. Obrigado por avisar, Neide. Quando desligou, notou que tanto Fernanda quanto Rita o observavam com expressões curiosas. Problemas? Perguntou Fernanda. Meu ex-sócio foi preso tentando fugir do país. Augusto suspirou. Isso significa que o escândalo vai se intensificar nos próximos dias. A imprensa vai estar ainda mais interessada em qualquer aspecto da minha vida, incluindo Carolina, concluiu Rita olhando preocupada para a sobrinha adormecida. Sim, o que torna ainda mais urgente definirmos como vamos lidar com isso. Nos dias que se seguiram, uma série de decisões foram tomadas com surpreendente rapidez. Após receber alta do hospital, Carolina foi levada para o apartamento de Augusto, onde um quarto já havia sido preparado para ela, completo com uma pequena biblioteca de livros juvenis e um teclado eletrônico, que ela poderia tocar com a mão esquerda enquanto o braço direito se recuperava. Rita, inicialmente relutante, acabou aceitando a sugestão de Fernanda para também se mudar temporariamente para lá, ocupando o quarto de hóspedes. O arranjo permitiria que ela continuasse trabalhando, enquanto Augusto cuidaria de Carolina durante o dia, com o suporte de uma enfermeira pediátrica contratada para auxiliar nos cuidados mais específicos. Enquanto isso, uma nota oficial foi divulgada à imprensa, confirmando que Augusto Mendes recentemente descobrira ser pai de Carolina Vieira, fruto de um relacionamento anterior, e que estava comprometido em assumir todas as responsabilidades parentais. A nota pedia respeito à privacidade da menina e informava que qualquer tentativa de abordá-la seria tratada como assédio a menor de idade, com as devidas consequências legais. A estratégia funcionou parcialmente, embora a história tenha gerado manchetes por alguns dias, especialmente em tabloides e revistas de celebridades. O foco logo retornou ao escândalo de corrupção envolvendo a Mendes Incorporações, especialmente após a prisão de Roberto. Em uma manhã de quarta-feira, 2 semanas após o acidente, Augusto trabalhava em seu escritório no apartamento quando Carolina entrou silenciosamente, carregando um livro debaixo do braço esquerdo. "Posso ficar aqui com você?" perguntou ela, parecendo um pouco entediada. "A enfermeira Lúcia está assistindo novela e tia Rita só volta à noite." "Claro", respondeu ele, indicando o sofá no canto da sala. "Estou apenas revisando alguns documentos, não é nada muito interessante." Carolina sentou-se, abrindo o livro com alguma dificuldade, usando apenas uma mão. Augusto notou que era uma edição antiga de O Pequeno Príncipe. "Era da sua mãe?" perguntou, reconhecendo o livro desgastado. Carolina assentiu. "Ela lia para mim quando eu era pequena. Agora estou relendo sozinha." Ela hesitou. "Mamãe dizia que você conheceu ela em uma livraria. É verdade?" "Sim, é verdade." Augusto sorriu com a memória. "A antiga livraria Cultura da Avenida Paulista. Ela trabalhava lá meio período enquanto estudava literatura na USP. Eu estava procurando um livro sobre arquitetura modernista para um trabalho da faculdade." "E foi amor à primeira vista?" perguntou Carolina, com o romantismo típico de sua idade. "Não exatamente", riu Augusto. "Na verdade, discutimos. Eu estava sendo um tanto arrogante sobre o livro que queria, e sua mãe me colocou no meu lugar. Disse que eu deveria expandir meus horizontes em vez de me limitar a um único autor." Carolina sorriu, claramente satisfeita em ouvir histórias sobre a mãe. "Isso parece mesmo com ela. Mamãe nunca teve medo de dizer o que pensava." "Não, nunca teve", concordou Augusto, sentindo uma pontada de nostalgia. "Foi uma das coisas que mais amei nela. Sua honestidade, sua paixão por ideias, sua recusa em se conformar." "Vocês namoraram por muito tempo?" "Quase 2 anos. Foram os melhores da minha vida, embora eu não soubesse disso na época." Augusto fez uma pausa,
incerto sobre quanto deveria revelar. Sua mãe era muito diferente das pessoas com quem eu cresci. Vinha de uma família simples, trabalhava para pagar a faculdade, tinha ideais e sonhos que meu pai considerava impráticos. Por que vocês terminaram? A pergunta direta, típica de Carolina, pegou Augusto desprevenido. É complicado, respondeu ele, hesitante. Estou cansada de adultos dizendo que as coisas são complicadas quando não querem explicar, rebateu. Carolina, franzindo a testa. Tenho 11 anos, não 5. Posso entender mais do que vocês pensam. Augusto estudou o rosto determinado da filha e percebeu que ela merecia honestidade. Você tem razão. A verdade é que eu fui fraco. Meu pai não aprovava nosso relacionamento e ameaçou me deserdar, me afastar da empresa da família se eu continuasse com sua mãe. E eu escolhi o caminho mais fácil. Terminei com ela pensando que estava fazendo o que era certo para meu futuro, para minha carreira. E se arrependeu? Todos os dias desde então, admitiu Augusto, surpreso com a própria sinceridade. Apenas não sabia o quanto até encontrar você e ler as cartas da sua mãe. Carolina assentiu, absorvendo a informação com uma maturidade que continuava a surpreendê-lo. Eu costumava ficar brava com você, sabia? Quando era menor e via as outras crianças com seus pais. Perguntava à mamãe por que meu pai não queria me conhecer. As palavras atingiram Augusto como um golpe físico. Carolina, se eu soubesse sobre você... Eu sei, interrompeu ela suavemente. Mamãe sempre disse que você não sabia, que não era sua culpa, mas ainda assim era difícil. Augusto sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, algo que teria considerado impensável algumas semanas antes. Sinto muito, mais do que posso expressar. Tudo bem, respondeu Carolina, surpreendendo-o com sua capacidade de perdão. Você está aqui agora, é o que importa. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. Então, inesperadamente, Carolina perguntou: Você acha que algum dia vai se casar? A pergunta pegou Augusto, completamente desprevenido. Eu não sei. Nunca pensei muito nisso, para ser honesto. Por quê? Carolina deu de ombros, tentando parecer casual. Por nada. Só estava pensando na doutora Fernanda. Ela vem aqui quase todos os dias, mesmo quando não tem assuntos legais para tratar. Augusto sentiu o rosto esquentar. Era verdade que Fernanda tinha se tornado uma presença constante nas últimas semanas, muitas vezes jantando com eles, ou apenas passando para verificar como Carolina estava se recuperando. A doutora Fernanda é uma profissional dedicada, respondeu ele, tentando soar neutro. Ela se preocupa com o bem-estar dos clientes. Murmurou Carolina com um pequeno sorriso conhecedor que lembrava inquietantemente o de Mariana. Se você diz... Antes que Augusto pudesse responder, seu telefone tocou. Era Henrique, o advogado da empresa. Augusto, precisamos conversar urgentemente. Roberto está colaborando com as investigações. Aparentemente, ele guardou documentos comprometedores sobre diversas operações da empresa nos últimos anos. Estarei no escritório em 1 hora, respondeu Augusto, desligando em seguida. Olhou para Carolina, que fingira voltar à leitura, embora fosse óbvio que estava atenta à conversa. Tenho que ir ao escritório resolver alguns problemas, explicou ele. Você ficará bem com a enfermeira Lúcia? Vou ficar bem, assegurou Carolina. Então, hesitante, acrescentou. É sobre aquele homem que traiu você, não é? O seu sócio. Augusto piscou surpreso. Como sabe disso? Ouvi você e tia Rita conversando. E também vi na televisão. Carolina mordeu o lábio. É muito ruim? É... complicado. Começou Augusto antes de se corrigir ao ver a expressão da filha. Desculpe. Sim, é bastante sério. Meu ex-sócio fez coisas ilegais, sem meu conhecimento, mas usando nossa empresa. Agora estamos todos enfrentando as consequências. Você vai perder sua empresa? A preocupação em sua voz era genuína. Talvez. Estou lutando para evitar isso, mas há uma possibilidade real. Surpreendentemente, ao dizer isso em voz alta,
Augusto percebeu que a ideia não o aterrorizava, tanto quanto teria algumas semanas antes. Mas mesmo que isso aconteça, estaremos bem. Tenho recursos guardados, investimentos que não dependem da empresa. Não estou preocupada com dinheiro, esclareceu Carolina. Só não quero que você fique triste. Algo se quebrou dentro de Augusto naquele momento. As últimas barreiras que havia erguido em torno de seu coração ao longo de décadas. Sem pensar, aproximou-se e abraçou Carolina, tendo cuidado com seu braço engessado. Com você na minha vida, disse ele, a voz embargada, nunca ficarei verdadeiramente triste. Quando se afastou, notou que Carolina o observava com uma expressão peculiar, uma mistura de surpresa e algo mais, algo que parecia muito com esperança. Sabe, disse ela pensativamente, acho que mamãe ficaria feliz em ver nós dois assim. Acho que é sim, concordou Augusto, sentindo um nó na garganta. Ela era uma mulher extraordinária e deu ao mundo uma filha igualmente extraordinária. Enquanto se preparava para enfrentar mais uma crise em sua empresa, Augusto se deu conta de uma verdade que, ironicamente, sua mãe tentara lhe ensinar em seu momento de lucidez. O verdadeiro legado de uma pessoa não está nos impérios que constrói, mas nos laços que forma, nas vidas que toca, no amor que consegue dar e receber. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Carolina aparecera na vida de Augusto com um envelope amarelado nas mãos. 6 meses que transformaram completamente sua existência, suas prioridades, sua compreensão do que realmente importava. A Mendes Incorporações sobrevivera à crise, embora não sem cicatrizes profundas. Roberto Teixeira, em acordo de delação, premiada, revelara detalhes do esquema de corrupção, confirmando que Augusto não tinha conhecimento direto das práticas ilegais. Ainda assim, como presidente da empresa, Augusto não escapara totalmente das consequências. A companhia pagara multas substanciais, perdera contratos importantes e sua reputação no mercado sofrera um golpe que levaria anos para se recuperar completamente. Mas a maior mudança ocorrera no próprio Augusto. Após semanas de reflexão intensa, ele tomara uma decisão que teria sido impensável um ano antes. Afastou-se da presidência executiva da empresa, assumindo apenas um papel no conselho administrativo. O movimento, amplamente comentado na imprensa especializada como o fim de uma era, permitiu-lhe algo que nunca tivera: tempo. Tempo para conhecer sua filha. Tempo para explorar partes de si mesmo que havia negligenciado por décadas. Tempo para, finalmente, viver em vez de apenas existir. Naquela manhã de sábado, Augusto observava Carolina tocar piano na sala de estar do novo apartamento que haviam escolhido juntos. Menor que sua antiga cobertura, mas muito mais acolhedor, o imóvel no bairro de Pinheiros tinha sido decorado com a participação ativa da menina, resultando em uma mistura interessante de sofisticação adulta e toques coloridos que refletiam sua personalidade. O gesso já havia sido removido há meses, e as aulas de piano, antes uma impossibilidade logística e financeira, agora eram parte da rotina de Carolina 3 vezes por semana. Seu talento, nutrido por professores capacitados e prática constante, florescia de maneira impressionante. Ficou bom? Perguntou ela ao terminar a peça, um prelúdio de Chopin que vinha praticando nas últimas semanas. Maravilhoso, respondeu Augusto sinceramente. Seu professor disse que você progrediu mais em 6 meses do que muitos alunos em anos. Carolina sorriu, aquele sorriso que ainda o desarmava completamente. Aos poucos, a menina tímida e desconfiada do primeiro encontro dava lugar a uma pré-adolescente, confiante e expressiva, embora mantivesse a maturidade além da idade que tanto o impressionara desde o início. Tia Rita ligou, comentou ela, fechando a tampa do piano. Disse que vai se atrasar um pouco para o almoço, algo sobre uma entrevista de emprego que surgiu de última hora. Rita Vieira, que inicialmente resistira à aproximação de Augusto, gradualmente aceitara seu papel na vida de Carolina. Após meses morando no apartamento dele durante a recuperação da sobrinha, ela finalmente aceitara a ajuda de Augusto para encontrar um lugar próprio,
um confortável apartamento de 2 quartos em um bairro seguro, próximo ao novo colégio de Carolina. A guarda da menina, antes exclusiva de Rita, agora era compartilhada. Carolina passava os fins de semana e 2 noites durante a semana com Augusto e o restante do tempo com a tia. O arranjo, embora inicialmente complicado, acabara funcionando surpreendentemente bem, proporcionando a Carolina a estabilidade de manter o vínculo com a tia que a criara após a perda da mãe, enquanto construía uma relação cada vez mais profunda com o pai. Que tipo de entrevista? Perguntou Augusto, curioso. Para gerente administrativa em uma clínica médica, eu acho. Ela disse que seria um salário melhor e horários mais flexíveis. Carolina ajustou uma partitura sobre o piano. Acho que ela está cansada do supermercado. Augusto assentiu, respeitando o orgulho de Rita que, apesar da situação financeira muito mais confortável, graças à pensão que ele pagava para Carolina, insistia em manter sua independência profissional. Você já decidiu se vai contar para a tia Rita sobre o presente de aniversário dela? Perguntou Carolina, com um sorriso conspiratório. Ainda não sei se ela aceitaria, respondeu Augusto hesitante. O presente em questão era um financiamento para que Rita pudesse concluir a faculdade de administração, interrompida anos antes por dificuldades financeiras. Sua tia é uma mulher muito orgulhosa, como mamãe, concordou Carolina. Mas acho que ela aceitaria se viesse como uma sugestão minha. Posso dizer que encontrei os diplomas antigos dela enquanto arrumávamos as caixas no último mês. Augusto sorriu, admirando a sagacidade da filha. Isso poderia funcionar, mas só se você achar que é o certo a fazer. Acho que sim. Tia Rita sempre quis terminar a faculdade. Ela desistiu quando mamãe ficou doente para poder cuidar de nós duas. Carolina fez uma pausa, pensativa. Acho que mamãe gostaria que ela tivesse essa chance agora. A menção a Mariana ainda trazia uma pontada de tristeza, mas agora misturada com um sentimento de gratidão. Através das cartas e das histórias que Carolina e Rita compartilhavam, Augusto redescobrira a mulher que amara na juventude, não mais como uma lembrança dolorosa de um caminho não tomado, mas como uma presença que, mesmo ausente fisicamente, continuava a moldar suas vidas de maneiras profundas e significativas. Vou me preparar para o almoço, anunciou Carolina, levantando-se do banco do piano. A doutora Fernanda vem também, né? Sim, confirmou Augusto, tentando manter um tom casual que não enganava Carolina nem um pouco. Ela passou a noite aqui, na verdade. Chegou tarde ontem, depois que você já estava dormindo. Murmurou Carolina com um sorrisinho maroto. Vocês dois estão ficando bem sérios, hein? Augusto sentiu o rosto esquentar. O relacionamento com Fernanda, que começara de forma tão improvável. Ela como a advogada combativa representando os interesses de Carolina, ele como o empresário ausente tentando reconectar-se com a filha, evoluíra gradualmente nos últimos meses. O que começara como encontros profissionais transformara-se em jantares, conversas longas, uma conexão que surpreendeu a ambos. Estamos nos conhecendo melhor, respondeu ele diplomaticamente. Gosto dela, declarou Carolina com a simplicidade direta que era sua marca registrada. Ela não tem medo de dizer o que pensa como mamãe, e ela realmente se importa comigo, não só porque é seu trabalho. Sim, ela se importa, concordou Augusto, pensando em como. Fernanda, apesar de sua postura profissional inicial, gradualmente se tornara uma presença afetuosa na vida de Carolina, ajudando com lições de casa, comparecendo a recitais de piano, oferecendo o tipo de orientação feminina que a menina precisava em sua transição para a adolescência. Vocês vão se casar? A pergunta direta pegou Augusto desprevenido. Carolina, nós estamos juntos há apenas alguns meses. E daí? Quando é certo, é certo. Ela deu de ombros. Ouvi a tia Rita dizer isso para uma amiga dela no telefone, que vocês dois parecem feitos um para o outro, só que são teimosos demais para admitir. Augusto balançou a cabeça surpreso, com a observação de Rita. Nos últimos meses, a relação entre ele e a tia de Carolina evoluíra de uma hostilidade cautelosa para um respeito mútuo e, eventualmente, algo que poderia ser chamado de amizade. Vamos ver o que o futuro reserva, respondeu ele diplomaticamente.
Agora que tal se arrumar para o almoço? Temos outro convidado chegando, lembra? Os olhos de Carolina se iluminaram. O tio Daniel, quase esqueci. Daniel Almeida, ou Daniel Costa, como era seu nome completo adotivo, era o meio-irmão, que Augusto nunca soubera que tinha até a revelação de sua mãe, naquela tarde em Campos do Jordão. Seguindo as informações contidas no relatório guardado no cofre da casa, Augusto conseguira localizá-lo em Porto Alegre, onde trabalhava como professor universitário de literatura. Uma coincidência que parecia quase poética, considerando a profissão de seu pai biológico. O primeiro contato feito por carta havia sido cauteloso. Daniel, como Augusto descobrira, sempre soubera ser adotado, mas nunca tivera interesse em procurar sua família biológica. Meus pais, os que me criaram, me deram tudo o que precisei, inclusive amor incondicional, explicara ele em sua resposta. Nunca senti que faltava algo em minha vida. Ainda assim, após algumas trocas de e-mails e conversas telefônicas, Daniel aceitara um encontro. O primeiro, 3 meses antes, fora marcado por uma mistura de curiosidade e constrangimento de ambas as partes. Aos 43 anos, Daniel era fisicamente muito diferente de Augusto. Mais alto, mais magro, com traços que claramente remetiam a Jorge Almeida, seu pai biológico. Mas havia algo no olhar, na maneira de gesticular ao falar sobre literatura, que criava uma conexão inegável entre eles. Aquele seria o terceiro encontro entre os meio-irmãos, o primeiro que incluiria Carolina, Rita e Fernanda. Um almoço familiar que, há um ano, Augusto jamais poderia imaginar. Acha que ele vai gostar de mim? Perguntou Carolina, subitamente insegura. Como poderia não gostar? Respondeu Augusto sinceramente. Além disso, ele traz livros de presente. Vocês dois vão se dar muito bem. Carolina sorriu, claramente aliviada, e dirigiu-se ao quarto, para se arrumar. Sozinho na sala, Augusto permitiu-se um momento de reflexão. Há um ano sua vida era definida por reuniões de conselho, contratos milionários e uma solidão que ele nem mesmo reconhecia como tal. Agora seu dia era pontuado por lições de piano, conversas sobre livros, preocupações sobre escola e amizades, discussões sobre o futuro com Fernanda, jantares ocasionais com Rita, descobertas sobre seu meio-irmão. Era uma vida completamente diferente, mais complexa em alguns aspectos, mais simples em outros e infinitamente mais rica. Elisa Mendes não vivera para conhecer a neta. A janela de lucidez que permitira aquela conversa reveladora fechara-se na manhã seguinte, e ela jamais recuperara a clareza necessária para compreender quem era Carolina. 3 meses depois daquele encontro, falecera pacificamente durante o sono. Em seu funeral discreto e com poucos presentes, Augusto finalmente compreendera as palavras que ela lhe dissera. Você construiu um império, Augusto, mas a que custo? O som da campainha interrompeu suas reflexões. Pela porta entreaberta, do quarto ouviu Carolina exclamar, "Eu atendo!" Momentos depois, a voz de Fernanda soou na sala. "Bom dia!" Trouxe sobremesa, aquela torta de chocolate que a Carolina adora. Augusto sorriu ao ouvir a exclamação entusiasmada da filha. Era surpreendente como Fernanda, com sua personalidade inicialmente tão combativa, revelara-se uma presença tão afetuosa e estabilizadora em suas vidas. Nas últimas semanas, ele se pegara pensando com frequência cada vez maior na pergunta direta de Carolina. Vocês vão se casar? A ideia, que teria parecido absurda há poucos meses, agora parecia natural, certa, como Carolina dissera. Não era apenas o carinho que sentia por Fernanda, mas a forma como ela completava o pequeno núcleo familiar que estavam construindo. A forma como ela olhava para Carolina, não com a distância profissional de uma advogada, mas com o afeto genuíno de alguém que se importava profundamente com seu bem-estar. A campainha soou novamente. Desta vez, era Daniel, pontual como sempre, carregando uma sacola que certamente continha livros para Carolina. Bem-vindo, cumprimentou Augusto abrindo a porta. Carolina está ansiosa para conhecê-lo. Daniel sorriu, aquele sorriso um tanto tímido que Augusto começava a reconhecer como característico dele.
Trouxe alguns livros que pensei que ela pudesse gostar, clássicos juvenis principalmente. Ela vai adorar. Literatura sempre foi, bem, uma paixão para a mãe dela. Você me contou, assentiu Daniel, entrando no apartamento. Mariana. Não é? Estudante de letras? Sim. Ainda era surpreendente para Augusto como era fácil falar sobre Mariana com Daniel. Talvez porque ele, como professor de literatura, compreendia naturalmente a paixão pelos livros que definira tanto a personalidade dela. Na sala, Carolina já conversava animadamente com Fernanda, mas ao ver Daniel, seu rosto se iluminou com curiosidade. Você deve ser o tio Daniel, disse ela, aproximando-se com aquela mistura peculiar de timidez e determinação. Eu sou Carolina. É, um prazer finalmente conhecê-la, Carolina, respondeu Daniel sorrindo. Seu pai fala muito de você. Coisas boas, espero, brincou ela. As melhores. Daniel estendeu a sacola. Trouxe alguns livros que pensei que você pudesse gostar. Seu pai mencionou que você é uma leitora ávida. O rosto de Carolina se iluminou ainda mais ao examinar os títulos. Jane Eyre. Mamãe sempre disse que eu deveria ler quando fosse mais velha. É um dos meus favoritos, comentou Daniel, claramente satisfeito com a reação. Um dos primeiros romances a explorar a vida interior de uma personagem feminina com tanta profundidade. Enquanto Carolina e Daniel rapidamente se perdiam em uma discussão sobre literatura, Augusto se aproximou de Fernanda, que observava a cena com um sorriso. Eles se deram bem, comentou ela. Como você sabia que aconteceria? Perguntou ele, passando o braço pela cintura dela. Porque ambos têm a mesma paixão por livros e porque ambos são importantes para você. Fernanda apoiou a cabeça no ombro dele por um breve momento. Esta é uma família interessante que estamos construindo, Augusto Mendes. A palavra família fez algo se aquecer dentro dele. Sim, é. Ele hesitou, então acrescentou. Carolina acha que deveríamos nos casar. Fernanda ergueu uma sobrancelha, mas não pareceu surpresa. E o que você acha? Acho que, pela primeira vez na minha vida, estou seguindo meu coração em vez da minha cabeça. E meu coração diz que ela está certa. Fernanda o estudou por um longo momento, seus olhos verdes, penetrantes buscando algo no rosto dele. O que quer que tenha visto pareceu satisfazê-la, porque ela sorriu. Aquele sorriso raro e luminoso que ele aprendera a valorizar. Não é um pedido muito romântico, provocou ela. Considere-o um aviso prévio, rebateu ele, sorrindo também. O pedido real envolverá mais planejamento. A campainha soou pela terceira vez. Era Rita, parecendo animada apesar do atraso. Desculpem a demora, disse ela ao entrar, beijando Carolina na testa. A entrevista demorou mais que o esperado. E como foi? Perguntou Augusto. O sorriso de Rita dizia tudo. Consegui o emprego. Começo na próxima semana. Horário comercial, folgas aos fins de semana e um salário que é quase o dobro do que ganho no supermercado. As congratulações se seguiram, com Carolina abraçando a tia entusiasticamente. Enquanto todos se dirigiam à mesa para o almoço, Augusto se permitiu um momento para absorver a cena. Carolina, feliz e segura, dividindo sua atenção entre Daniel e Rita, Fernanda, observando tudo com aquela mistura de afeto e pragmatismo que ele aprendera a amar. Rita, finalmente vendo o resultado de anos de sacrifício por sua família, Daniel descobrindo gradualmente o que significava ter uma conexão com uma família que nunca soube que existia. Era uma cena que jamais teria imaginado possível um ano antes. Uma família não convencional, construída não pelo sangue ou pela obrigação, mas por escolhas diárias, por perdão, por esforço consciente, por amor. Enquanto servia o vinho para os adultos e suco para Carolina, Augusto lembrou-se das últimas palavras da carta de Mariana. Só espero que ela mantenha a capacidade de amar abertamente, mesmo quando o amor dói. Carolina havia mantido essa capacidade, apesar da perda precoce da mãe. E, surpreendentemente, ela ajudara Augusto a redescobrir a sua, enterrada por décadas de ambição, medo e conformidade. O almoço transcorreu com conversas animadas, risadas, planos para o futuro.
Daniel convidou todos para visitarem Porto Alegre nas próximas férias. Rita compartilhou sua ideia de finalmente retomar os estudos. Fernanda mencionou um caso interessante que estava defendendo, envolvendo direitos de crianças em situação de vulnerabilidade. Carolina falou sobre seu próximo recital de piano, para o qual já estava ensaiando uma peça especialmente complexa. E Augusto, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu-se verdadeiramente presente, não perdido em preocupações sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado, mas plenamente imerso no momento, grato pela chance tardia, mas preciosa, de descobrir o que realmente importava. Quando, após a sobremesa, Carolina pediu licença para mostrar seu quarto a Daniel, Augusto aproveitou o momento para agradecer silenciosamente a Mariana, onde quer que ela estivesse, pela coragem que ele nunca tivera, pela filha extraordinária que ela criara sozinha e pela segunda chance que ele jamais imaginara merecer, mas que estava determinado a honrar a cada dia pelo resto de sua vida. No que está pensando? Perguntou Fernanda, notando seu olhar distante. Em como a vida às vezes nos oferece desvios inesperados, respondeu ele sorrindo. E em como esses desvios, por mais dolorosos que possam parecer inicialmente, às vezes nos levam exatamente para onde precisamos estar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Augusto, Carolina e desta família não convencional tenha tocado seus corações. Para continuar explorando histórias que nos lembram da importância dos laços familiares e das segundas chances, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente emocionantes. Encontrem-na aqui ao lado esquerdo da tela. Se esta história despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida, do amor e dos relacionamentos familiares. E compartilhem nos comentários. Vocês já viveram alguma reconciliação familiar significativa? Acreditam que nunca é tarde para reconstruir laços que pareciam perdidos? Estamos ansiosos para conhecer suas histórias e reflexões. Até a próxima!